Hi everyone and welcome to our Olá a session. todos, bem-vindos à nossa sessão Pedindo Mudança, Entendendo o Impacto do Modelo Sueco e a Descriminalização Total do Trabalho Sexual. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os que chegaram aqui nessa sessão. Para selecionar a interpretação, por favor, cliquem no ícone de interpretação na parte de baixo da sua tela e selecione o seu idioma. E você pode silenciar o áudio original para somente ouvir a intérprete. As sessões do HIV 2020 online oferecem um espaço seguro e imparcial para o intercâmbio de conhecimentos, experiências, habilidades e opiniões de uma forma mutuamente respeitosa. O HIV 2020 online tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem, expressão agressiva de opiniões ou quaisquer comportamentos indesejáveis. E isso também abrange as atividades nas sessões do Zoom e nas plataformas de mídia social do HIV 2020, que são Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Qualquer comportamento que possa causar desconforto a painelistas, palestrantes, tradutores ou participantes será proibido e as pessoas que tiverem esses comportamentos serão retiradas da sessão sem aviso prévio. Esta sessão também está sendo gravada e vai ser carregada no YouTube e também está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. Se você se preocupa com a sua confidencialidade e vai fazer alguma pergunta, por favor, considere não utilizar o seu nome nem o nome da organização do seu país, se forem informações confidenciais. As pessoas podem fazer perguntas usando a caixa de perguntas e respostas, que é uma funcionalidade que está na parte de baixo da sua tela também, e usem o bate-papo para fazer outros comentários. Então, com isso, eu gostaria de apresentar o nosso moderador. Luca, você está em silêncio. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Luca Stevenson, eu sou coordenador da SARC, e é a rede de direitos dos trabalhadores sexuais na Europa. E eu gostaria de dar uma pequena apresentação, uma introdução para a nossa sessão, para depois começar com a primeira parte. Então, esse webinar está dividido em duas partes principais. A primeira vai ser sobre o impacto do modelo sueco para a descriminalização total dos trabalhadores sexuais, com a Suécia, Noruega, França e Irlanda. E depois vamos falar sobre o impacto do modelo sueco nas trabalhadoras sexuais trans. E depois temos uma sessão de perguntas e respostas. Íamos fazer um quiz, mas por questões técnicas não vamos fazer mais, então peço desculpas. E depois vamos ter uma pausa de entretenimento. Eu não sei que na Europa Ocidental e precisamos de algumas músicas legais para começar o nosso dia, então vamos ter esse pequeno recesso, esse pequeno intervalo. E durante essa pausa, vocês podem escrever alguma coisa para colocar na tela na sessão final. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa, ou tem canetinhas, alguma coisa que vocês quiserem colocar para sua assinatura, o nome da organização, por favor, peguem aí para poder aparecer no final da sessão e no final vamos falar sobre o trabalho que foi feito na Austrália pelos profissionais do sexo e também o trabalho que eles fizeram com suas alianças. Então, eu acho que essa é a apresentação para a sessão, então vou apresentar a primeira palestrante, que é a Simone. Então, a Simone da Suécia vai ser a nossa primeira palestrante. Simone, pode ligar o seu microfone agora. Olá, meu nome é Simone, eu sou uma ativista dos direitos de trabalhadores sexuais na Suécia. Eu tenho muitos anos de experiência no trabalho sexual e uso de substâncias, inclusive antes de que a lei sueca fosse aprovada e antes de que o discurso mudasse completamente.
Então, atualmente é um assunto muito controversial quando criticamos o modelo sueco. Talvez 10 anos atrás, 20 anos atrás, não era assim. Era aceito ter uma opinião diferente naquela época. A política repressiva do modelo sueco procura criar uma sociedade livre de comportamentos indesejáveis. As pessoas que usam drogas e vendem sexo na Suécia, são escondidas e não recebem, os direitos de saúde que eles precisam ou desejam. Eh, a redução de danos na Suécia é muito criticada, porque fazem com que as pessoas supostamente continuem tendo problemas. A Suécia tem uma taxa de mortalidade muito alta por uso de drogas, comparada com o resto da Europa. E a Suécia teve, durante muitos anos, a primeira clínica de redução de danos aberta em 1997, que também foi muito polêmica e, naquele momento, ilegal. O programa de redução de danos diminuiu drasticamente a transmissão de HIV e hepatite entre as pessoas que usam drogas e os trabalhadores e trabalhadoras sexuais de rua. Sorry, I lost myself. Desculpem, eu me perdi aqui um momento. Porém, levou outros 26 anos antes de que Estocolmo, a maior cidade da Suécia, tivesse a sua clínica de redução de danos. Eu tenho muitas palavras de carinho para dizer sobre as pessoas que trabalham na clínica de redução de danos, porque eles sempre nos trataram com muito respeito e dignidade. Ser tratados como seres humanos quando o resto da sociedade te detesta é especial e ajuda a salvar as nossas vidas. Eu gostaria de falar para todos os ativistas de redução de danos e pessoal médico que são muito importantes para nós. Muito obrigada. Os trabalhadores e trabalhadoras sexuais precisam de informação para trabalhar de forma mais segura, ter sexo mais seguro e ter acesso à saúde e serviços específicos como detecção anônima sem ter que responder perguntas incômodas. Durante a pandemia de coronavírus, os profissionais do sexo no mundo todo estão sofrendo por causa da falta de renda. E devido a essas respostas governamentais, o Ministério da Saúde impôs uma quarentena e também nos disseram que não deveríamos usar máscaras. As únicas notícias que ganharam do coronavírus, nesse caso, foram que uma pessoa muito famosa na Suécia foi para o tribunal por ter contratado um serviço sexual. Ele se chama Paulo Roberto e ele é uma personalidade da televisão muito famosa e ele tem uma marca de macarrão italiano aqui na Suécia. Os suecos estavam tão bravos, a mídia social explodiu com ódio e as pessoas estavam jogando o macarrão dele na rua e colocando fotos disso no Instagram, por exemplo, dizendo: eu não vou comer mais esse macarrão dessa pessoa que contratou um serviço sexual. Temos uma situação na Suécia onde os políticos estão dizendo que contratar serviços sexuais deveria ser castigado. E as organizações, junto com feministas radicais, dizem que se a pornografia fosse proibida, a prostituição não existiria mais e essa seria a solução, né, para eliminar o que está mal nesse mundo. Então, a pornografia o que faz com que existam tantos problemas de discriminação contra as mulheres, supostamente. Ao mesmo tempo,
agressões contra profissionais do sexo aumentam, mas a polícia está mais interessada em supervisionar a gente e reportar os imigrantes do que em nos proteger. A política repressiva procura castigar supostas condutas, os supostos comportamentos proibidos, como os de drogas e trabalho sexual. Eles preferem envergonhar e matar do que apoiar, quando na verdade a distribuição de preservativos pode até ser um crime na Suécia, mas os serviços de trabalho sexual sem preservativo são pedidos constantemente dos clientes na Suécia. Nós somos pessoas, seres humanos, somos profissionais do sexo, mas somos valiosos e precisamos de cuidado e de segurança, sem importar o nosso estilo de vida. Muito obrigada. Thank you very much, Simone, for the first. Muito obrigado, Simone, pela primeira pequena apresentação que foi muito poderosa. Eu gostaria de lembrar aos nossos participantes que vocês podem fazer suas perguntas na funcionalidade de perguntas e respostas. Eu não sei se vocês não conhecem ou se não conhecem onde vocês estiveram nos últimos 6 meses, mas se tiverem alguma pergunta, por favor, escrevam ali. Depois das primeiras 5 palestras, vamos ter um espaço para perguntas e respostas. Obrigada, Simone. Agora você pode desligar o seu vídeo e o seu microfone e temos a próxima palestra da Noruega. Então, cada um dos palestrantes vai se apresentar em vez de eu apresentar eles. Muito obrigada. Ok, meu nome é Andrés, eu trabalho na Organização de Direitos dos Trabalhadores Sexuais PION na Noruega. Como a participante anterior exemplificou, falamos ela falou sobre os países nórdicos e sobre como é criminalizado o trabalho sexual, e existem algumas diferenças entre os países, mas o que eu gostaria de dizer é que o estigma contra o trabalho sexual está pior desde que a lei foi aprovada em 2009. Eu acho que o melhor exemplo disso é uma ordem do Tribunal Supremo. Antes disso, se eu vendia um trabalho sexual e eu podia parar de trabalhar porque uma pessoa me agrediu, por exemplo, se eu levasse essa pessoa, se eu processasse essa pessoa para o tribunal, eu poderia ter alguma compensação, mas depois da lei, porque o parlamento aprovou essa lei, agora foi estabelecido que a venda de serviços sexuais é imoral, então os profissionais do sexo não têm direito à remuneração nem indenização caso fossem agredidos. Então, depois de 11 anos com essa lei de trabalho sexual na Noruega, estamos questionando há muito tempo a validez dos debates heteronormativos. Os profissionais do sexo imigrantes não se importam com essa discussão sobre as leis. As pessoas se preocupam com o pagamento dos seus impostos, mas não querem ser porta-vozes do movimento. E o trabalho sexual pode ser alvo de discriminação. Se os trabalhadores sexuais são mencionados em algum tipo de discurso público, sempre falam sexual, mas usam o termo prostituição, e os debates sem pressão intelectuais estão muito afastados do dia a dia dos profissionais do sexo. Então, não temos um discurso muito importante para nós, com os assuntos que realmente nos interessam. A diversidade é uma nova abordagem a esse assunto que cria mais interesse entre os ouvintes, entre os espectadores, e também faz com que pensemos nas razões estruturais para o trabalho sexual, que são a pobreza, principalmente. E existe uma cooperação com os fornecedores de serviços de saúde e os trabalhadores sexuais. A nossa organização organizou uma conferência para os fornecedores de serviços de saúde que oferecem serviços a profissionais do sexo.
E a conclusão foi muito clara. Os profissionais do sexo precisam dos fornecedores de serviços de saúde e eles precisam de nós. Em fevereiro, houve um relatório onde 30 trabalhadores sexuais homens criticaram um parágrafo da lei sobre a coordenação de serviços que faz com que seja mais difícil para os trabalhadores sexuais. E essa lei faz que seja legal promover a exploração e a explotação, como no caso dos proxenetas. Ao longo dos últimos 3 anos, PION tenta participar nas reuniões das feministas do nosso país e tenta participar no debate e ganhar a atenção da mídia. Este ano, junto com outras organizações LGBT, decidimos nos concentrar nesse parágrafo. E as feministas radicais não souberam o que aconteceu. Também conseguimos ter tempo na televisão para falar sobre esse parágrafo, que é uma grande preocupação para os profissionais do sexo e também é uma lei que a esquerda política precisa discutir. Esse foco tão grande faz com que o interesse se perca. Tem muitas pessoas que não se interessam com o poder político relacionado com o trabalho sexual e precisamos mudar essa conversa. Fantástico, muito bem, muito obrigado, Andrés. E se vocês acabam de entrar, vocês podem fazer suas perguntas na sessão de perguntas e respostas. E o nosso próximo palestrante, ou próxima palestrante, é a Mimi, da França. Então, Mimi, pode ligar o seu microfone e ligar o seu vídeo. Olá, o meu nome é Mimi, eu sou da França, eu trabalho com uma organização de profissionais do sexo trans e estamos trabalhando com outras organizações e com fornecedores de serviços de saúde. Temos também uma cooperação com outras organizações para poder avaliar as consequências catastróficas da penalização do trabalho sexual, de leis que foram aprovadas em 2016. Então, temos como conclusão consequências no trabalho de muitos trabalhadores sexuais que são vítimas de violência, isolamento e degradação do seu estado de saúde. Pessoas que também vivem com HIV. E um dos problemas mais graves é quão prejudicial o seu status econômico pode ser, que é cada vez mais catastrófico nesse caso, muito mais do que antes, por causa da penalização sobre os clientes, que faz que os profissionais do sexo estejam mais isolados e isoladas. Muitos clientes estão com medo de contratar serviços sexuais e isso somente significa que antes eles tinham mais dinheiro do que agora e então agora é preciso procurar mais clientes, mas de toda forma eles estão isolados e não têm o apoio da comunidade. Então não é possível saber como obter os tratamentos ou como ter acesso aos médicos. Isso quer dizer que estamos completamente isolados dos fornecedores de serviços de saúde desde que essa lei foi aprovada. Então, muitas vezes passa um período de 3, 6 meses até que tenham acesso aos serviços necessários e às vezes demora muito tempo para a pessoa saber que ela vive com HIV, por exemplo. E essa é uma grande preocupação da nossa comunidade. E é uma consequência dessas leis. Desculpe, eu sou Rachel.
Você poderia falar um pouco mais devagar, por favor? Temos aqui o serviço de tradução e eu sei que é interessante o assunto que você fala rápido por causa disso, mas também você pode ligar o seu vídeo para a apresentação ou você não quer ligar o seu vídeo? Ok, eu vou falar um pouco mais devagar, desculpem, é que tem muita informação que eu gostaria de compartilhar. Então, a avaliação que fizemos, a pesquisa que fizemos com a Organização de Médicos do Mundo mostrou que 63% dos profissionais do sexo têm piorado as suas condições de saúde, estão em isolamento e têm um nível de estresse maior. Então, muitas das profissionais do sexo na França, depois de que essa lei foi aprovada, têm tido mais dificuldade de encontrar, por exemplo, acesso aos preservativos, então não temos tanto dinheiro, precisamos encontrar mais clientes, temos que passar para outras áreas da cidade onde não trabalhávamos antes e não temos mais poder de negociação com os clientes. Então, os clientes têm mais poder de decidir que eles querem, por exemplo, fazer sexo sem preservativos ou querem fazer outras coisas que custariam mais dinheiro do que custavam antes, do que custam agora. Então, durante esse ano, depois de que essa lei foi aprovada, até agora, é muito importante melhorar essa situação e as condições de vida e de saúde dos profissionais do sexo trans, imigrantes e todos os trabalhadores sexuais em geral. Precisamos eliminar esta lei de proxenetas, como foi dito antes também, que permite a exploração e faz com que as pessoas que estão trabalhando numa van ou num carro, a pessoa que aluga o carro pode ser processada como proxeneta, ou a pessoa que aluga a casa ou apartamento onde trabalham também pode ser considerada proxeneta nesse caso, como a lei estabelece. Então, os profissionais do sexo agora não têm um lugar onde trabalhar, nem onde morar, e são muitos fatores que têm afetado muito a população de profissionais do sexo. E para as pessoas trans foi ainda pior, porque depois de 2016, perdemos já vários amigos e amigas no começo desse ano, antes da Covid. Também perdemos a Jéssica Sarmiento e a Vanessa Campos no ano passado. Eram pessoas que trabalhavam em condições muito difíceis, a vida delas era muito, muito difícil, porque elas estavam mais expostas à violência do que antes, e esses foram casos de assassinato. Mas também tem muitos casos de violência e agressividade, pessoas que são agredidas nas ruas por pessoas que não são clientes, mas se aproveitam da situação e aproveitam da situação vulnerável que faz com que os profissionais do sexo sejam vulneráveis e então assaltam, agredem, estupram e eu simplesmente queria concluir com as leis de penalização o modelo de distribuição. Eles nunca nos ajudam, mas isso também prejudica a nossa condição de vida. E o problema nessa situação é que dessa forma poderemos determinar melhor que tipo de trabalho estamos fazendo. E eu acredito que é algo básico. Precisamos da proteção social necessária para ser reconhecidos pela sociedade e pelo Estado para poder ter alimentos, um lugar para morar, para dormir e ter renda para nós e para a nossa família. Eu não acredito que, por ser profissionais do sexo, deveríamos sofrer tantas consequências negativas. Muito obrigada.
Obrigada, Mimi. Eu não sei se você sabia que o seu vídeo não estava ligado, então talvez para a sessão de perguntas e respostas você poderia ligar o seu vídeo. Ah, desculpa, então eu vou ligar depois. Sim, agora podemos ver Paris ali, muito bem. Thank you so much. Passamos para perguntas e respostas. Depois você pode ligar o seu vídeo, mas fica aqui. Ok, a nossa próxima palestrante é a Kate, da Irlanda. Não chegou o Juan, da França, porque teve um problema com a internet dele, então a Kate está aqui com a gente agora. Olá, estão me ouvindo bem? Bom, acho que sim. Muito bem, então, meu nome é Kate Rebrew, eu sou trabalhadora sexual e também participo da SARC e diretora da rede da Aliança de Trabalhadoras Sexuais e Trabalhadores Sexuais da Irlanda. Então, não deve ser surpreendente para vocês saber como tem sido a nossa situação com esse modelo sueco depois de 3 anos. Como nos outros lugares, eles falam que esse é um modelo de descriminalização, mas, na verdade, isso somente aumentou a criminalização. Já era legal vender serviços sexuais, mas eles fizeram com que fosse ilegal que os clientes contratassem os serviços e agora aumentaram também as penalizações para os profissionais do sexo que trabalham em pares ou em grupos. Então, temos outras pessoas que já podem até ir para a cadeia. O que sabemos que acontece no mundo todo é que esta é uma lei racista, inclusive, cuja intenção é separar e espalhar os trabalhadores e trabalhadoras sexuais para que seja difícil e perigoso fornecer trabalho sexual, que por algum motivo faria que as pessoas não fizessem mais esse trabalho, mas fazemos isso porque precisamos de dinheiro, claro. Então, nos últimos anos tem sido um desastre que tem nos distanciado do apoio e proteção que precisamos obter, e a violência contra nós aumentou muito, aumentou 92%, e ao mesmo tempo quase 20% de redução na quantidade de pessoas que queriam falar com a polícia e denunciar. Eu espero estar falando devagar, e se não, por favor, avisem para mim. Nos últimos 3 anos, temos sofrido muito por causa das medidas mundiais para lidar com o tráfico. Então, a polícia mesmo já falou para nós que esta lei essencialmente retirou as oportunidades de obter dados de inteligência para eles. Também temos coisas pouco surpreendentes, como o fato de que somente houve 2 clientes presos depois de que esta lei foi aprovada. Não queremos que os clientes sejam presos, mas somente houve 2 até agora. Por outro lado, houve quase 50 profissionais do sexo que foram presos supostamente por ter bordéis. Então, desculpem, teve um caso de 2 mulheres jovens romanas, uma de 20 anos, outra de 25 anos, que foram presas por causa disso, e o juiz reconheceu que ninguém estava ganhando dinheiro à custa de nenhuma outra pessoa, elas não estavam controlando ninguém, nem controlando, nem ninguém estava controlando elas. Uma das mulheres estava grávida e elas foram sentenciadas a 9 meses de prisão. Então, houve uma indignação de todos os grupos por causa disso, e até mesmo as pessoas que promovem a proibição falaram que não era o que elas queriam, mas era realmente o que elas queriam, porque é isso que a lei estabelecia. E agora, durante a época de Covid, não temos mais demanda. Então, tem sido interessante ver o que acontece. Não é que a demanda diminuiu completamente nem desapareceu.
mas conseguimos criar um fundo de 26 mil euros para as pessoas que não tinham mais nenhum tipo de apoio. Então, falamos com profissionais do sexo todos os dias e 80% deles e delas estavam recebendo pedidos dos clientes e 50% continuavam trabalhando. Mas é claro que o trabalho diminuiu muito. Então, muitas pessoas estavam sob uma situação de estresse, exaustão, tínhamos pessoas trabalhando ao ar livre, a polícia estava tirando eles da rua, mandando eles para a prisão pelo seu próprio bem, como eles diziam. Então, temos uma organização abolicionista que estava também dando dinheiro para o Departamento de Justiça. Entramos em contato com eles e foi dito explicitamente para nós que se nós não falamos que a prostituição é uma exploração inerente, eles não vão dar nenhum tipo de financiamento para nós. Então, nós entramos em contato com o Departamento de Saúde, porque eles têm um comitê para pessoas vulneráveis e para poder oferecer apoio para essas pessoas durante a Covid. Então, entramos em contato e eles falaram para nós que, como nós falamos que o trabalho sexual é um tipo de trabalho, eles não vão nos dar nenhum tipo de apoio, mas vão participar do trabalho das organizações abolicionistas. Então, já percebemos qual é a situação para todos quando existe uma rejeição desse tipo de atividade econômica e considerá-la como um tipo de trabalho. Então, esse é o nosso problema principal. Depois de 3 anos, tem uma revisão sendo feita agora, e é uma coisa que eu gostaria de mencionar para todos os que estão assistindo agora. Eles estão pegando o Departamento de Justiça na Irlanda, está aceitando pedidos públicos até a próxima sexta-feira. Eu vou colocar aqui a informação para que vocês possam escrever diretamente e falar para o governo ouvir os profissionais do sexo quando se trata de políticas que afetam suas vidas. Vocês podem falar sobre a sua própria experiência de criminalização e estigma, vocês podem falar sobre pesquisas feitas nas suas jurisdições, sobre quais são as leis penais ou qual é a descriminalização para vocês. Então, seria ótimo se vocês pudessem fazer isso, porque precisamos de toda a ajuda que puderem oferecer nesse momento para tentar apelar essa lei e para poder fazer com que a descriminalização realmente aconteça. Então, eu vou colocar a informação aqui no chat, talvez vocês podem escrever. Muito obrigada. Muito obrigado, Kate, pela sua apresentação tão clara e honesta. E a nossa próxima palestrante é a Dina. A Dina poderia ligar o seu vídeo e o seu microfone, por favor. Dina, você está aqui com a gente? Sim, eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Vous pouvez démarrer votre vidéo parce que l'animateur là. Oh, I'm stopped by the animator. Can someone? Ah, voilà. Parece que o meu moderador está aqui. Ok. Olá, eu sou a Dina. Posso começar a falar? Ok, eu tenho aqui, eu sou membro das redes e também sou organizadora na comunidade trans e sou co-presidente da organização na Holanda, que é uma organização liderada por profissionais do sexo para pessoas negras e indígenas. Então, a minha apresentação estava mais relacionada com a situação dos trabalhadores sexuais desses grupos na Europa e como essa situação tem piorado cada vez mais depois de que o modelo nórdico foi implementado em vários países. E o que temos visto na realidade, na prática, eu posso talvez falar diretamente
sobre a experiência francesa, foi feito um relatório com os médicos do mundo e as organizações daqui que coletaram alguns dados e observamos também nas notícias que muitos dos membros da minha comunidade são assassinados e foram assassinados nos últimos anos, desde que essa lei foi implementada, especificamente na França. Também vemos que na Holanda a situação de trabalhadores sexuais trans também piorou e isso faz com que seja pior e exclui o trabalho sexual de alguns lugares. Nos lugares regulamentados não temos a possibilidade de trabalhar, por exemplo, em vitrines, nem em discotecas, somente podemos trabalhar na rua, na nossa casa, ou em carros, por exemplo, esse tipo de lugares, os hotéis, mas também é difícil, às vezes, por causa da transfobia. E isso também está muito diretamente relacionado com o racismo. Então, as pessoas negras, as pessoas indígenas têm mais probabilidade de entrar em conflito com a polícia e a polícia também utiliza mais violência contra essas pessoas e existe uma falta de assistência e ajuda para pessoas de cor. Então, é uma coisa que vemos em todos os países do mundo. Mas quando existem esse tipo de leis que têm a ver com a abolição do trabalho sexual e com essas instituições que usam sistematicamente esses perfis raciais, é esse o principal problema. Então, esse é um problema que está baseado nas estruturas de misoginia nas instituições. É por isso que as instituições como a nossa e organizações como a minha trabalham com outras nos Estados Unidos e no mundo todo para que a comunidade possa estar ciente da situação das pessoas negras, das pessoas migrantes e tudo o que pode acontecer. Por exemplo, na Europa, nesse momento, em vários países existem várias perspectivas do quadro legal, mas nesse momento estamos em perigo. E muitas pessoas já têm dificuldade para ter acesso ao sistema de justiça, mas também ao sistema de saúde. Para tratamento de DTS, AIDS, HIV, muitas vezes é difícil ter acesso quando a situação do da profissional do sexo não é regular, de acordo com a lei. Então, é um assunto difícil de resolver, especialmente quando colocamos no contexto das instituições europeias, a Comissão da União Europeia também, porque temos que lidar com instituições que são dirigidas por estruturas sem pessoas negras, por exemplo, sem a participação de minorias e nem pessoas vulneráveis. Então, as pessoas da comunidade, outras partes interessadas, envolvidas, precisam sentar para conversar sobre ajuda e sobre a construção de políticas que incluam as vozes das pessoas negras, especificamente profissionais do sexo, negros e negras, que possam proporcionar provas, evidências e falar sobre casos reais que demonstrarão às instituições que existe um problema inerente, que muitas pessoas que nós conhecemos estão sendo assassinadas sem que isto seja relacionado com um problema de transfobia e sem que se mencione a questão do racismo e trabalho de rua. Então, o que eu queria dizer não era somente negativo. Como vocês sabem, também existe uma resiliência muito grande na comunidade. As pessoas na França, por exemplo,
organizaram seus próprios fundos para a Covid, muitas pessoas não tinham moradia, nem alimentos, e não podiam mais trabalhar na rua porque eles não tinham os documentos. Então, nós nos organizamos entre nós para arrecadar fundos, na Holanda também, e conseguimos nos ajudar através da comunidade internacional. Então, a resiliência da nossa comunidade, como não existe muito interesse em nós, nem nenhum tipo de apoio para os nossos problemas, a resiliência é muito grande e trabalhamos muito proximamente para garantir o nosso bem-estar e para poder nos organizar. E eu gostaria de que as pessoas, todas as partes interessadas nas organizações e as pessoas que vivem com HIV, também gostaríamos de estar mais envolvidos para colaborar e ajudar em momentos difíceis, porque conseguimos atingir os nossos objetivos e estamos organizadas de forma clara e sólida. Então, usamos o slogan, né, que diz que somos tão difíceis de alcançar, estamos tão isolados que as pessoas que têm esse tipo de problemas são pessoas que também podem ser encontradas facilmente, que é possível se comunicar com a gente, e nesses momentos tão difíceis precisamos colaborar. Muito obrigado, Dina, e obrigado a todos os palestrantes. É claro que temos muitas perspectivas diferentes. Agora vamos começar com a sessão de perguntas e respostas. Temos algumas perguntas para diversos panelistas. E a primeira pergunta foi do Luiz Chingondu, dizendo como é que a Suécia e a Noruega justificam a contradição de que na África eles apoiam a descriminalização do trabalho sexual e os direitos dos trabalhadores sexuais e pessoas que usam drogas. Como vocês poderiam reagir a isso? Bom, isso não é mencionado no debate público da Noruega e deveríamos falar sobre isso. Deveríamos falar sobre a implementação dessa lei e existia um medo de que as mulheres africanas estivessem nas ruas da Noruega, enchendo as pessoas de medo, e como isso estava relacionado com o tráfico de pessoas, por exemplo. Mas é claro que nos países de onde essas pessoas vêm, existe um apoio à descriminalização. Os demócratas cristãos são aqueles que falam sobre essa lei. Então, eu também gostaria de falar que existem muitos grupos religiosos cristãos nos países africanos que apoiam a descriminalização. Quando se trata das pessoas usuárias de drogas, existe um programa de redução de danos muito sólido na Noruega, que é muito diferente da Suécia, e na Noruega existe um apoio à reforma de drogas e tem muitos documentos que pedem a descriminalização do uso de drogas. Vai ter uma votação sobre esse assunto no próximo ano e no ano passado tivemos um debate público sobre a contradição de descriminalização do uso de drogas, mas aumento da criminalização com o trabalho sexual. Ok, muito obrigado, Andrés. Simone, você gostaria de responder rapidamente essa pergunta e depois temos outra para a Kate? Não, eu acho que o Andrés falou tudo. Muito obrigado. Kate, teve uma pergunta para você, também é para os outros, mas podemos ouvir a sua pergunta, a sua resposta, para depois ter tempo de fazer mais perguntas. Então, temos 3 perguntas.
os proxenetas, supostos proxenetas estão sendo estigmatizados. Eu acho que seria muito mais difícil lidar com esse problema, mas também seria uma melhor lei de compradores de serviços sexuais no país. Você acha que vai ter resultados positivos se mudarmos as leis desses proxenetas na Irlanda? Bom, como temos já essa lei há 3 anos, mas somente são 3 anos, que aumentaram a criminalização, de forma realista, acreditamos que o que vamos poder obter dessa revisão é a eliminação da lei de bordéis ou de gerenciamento de bordéis para os profissionais do sexo, mas o que nós queremos é que 2 trabalhadores ou trabalhadoras possam trabalhar juntos no mesmo lugar, no mesmo local. Mas descriminalizar gerentes, chefes e clientes, mesmo que promovamos isso de forma realista, ainda estamos muito longe de conseguir esse objetivo. Eu não sei porque eu não consigo ativar o meu microfone. Muito obrigada. Ok, Andrés, você falou que você também queria responder. Sim, eu acabo de ler essa parte sobre o estigma e eu gostaria de mencionar que um dos problemas que nós temos aqui é que não existe definição legal do trabalho sexual que não esteja no Código Penal. Então, somente temos uma definição que nos criminaliza. E o trabalho sexual organizado sempre é chamado de proxeneta, e os movimentos feministas radicais sabem disso e utilizam isso. Então, elas sempre falam que tem pessoas que foram para o tribunal e foram sentenciadas por causa desse parágrafo sobre proxenetas, dizendo que trabalham para nós. Mas eles não falam sobre a exploração, eles não falam sobre a distribuição dos preservativos para os profissionais do sexo, isso é usado como evidência. Então, basicamente, descobrimos no ano passado que estão usando a gente como alvo e nos considerando proxenetas o tempo todo, então vamos admitir. Se distribuir preservativos e medicamentos para HIV, ou ver, por exemplo, garantir que uma pessoa tenha uma moradia, proteger a pessoa da violência faz com que eu seja proxeneta, então eu vou ser proxeneta. Então esse estigma não é o que nós queremos ter. Ok, muito obrigado. O meu microfone está aceso? Sim, eu gostaria de falar outra coisa sobre isso. Nessa revisão, temos uma proposta de lei para descriminalização que é nossa, então, pelo menos, vamos ter uma coisa para dizer. Por exemplo, se você quer mudar a lei agora para fazer exatamente o que nós queremos, a sorte é sua, porque nós já escrevemos uma coisa. Então, por favor, escrevam as suas petições para poder fazer com que eles nos escutem. Muito obrigada, Kate. Obrigada a todos os palestrantes pelas suas apresentações. Eu somente tenho uma conclusão. Então, a CRAC e muitos dos nossos membros estão lutando contra o modelo sueco há mais de 20 anos. Foi implementado em 1997 e não aumentou a qualidade de vida dos profissionais do sexo de nenhuma maneira. Não tem evidência, não tem pesquisas, nada que prove isso. Mas, por outro lado, houve uma deterioração das condições de vida dos trabalhadores sexuais. A Mimi também falou que na França, principalmente, a violência contra os profissionais do sexo é muito grande. Também muitos dos nossos membros da comunidade morreram. Mais de 10 profissionais do sexo também ficam na prisão durante mais de 6 meses, durante um ano. Então, isso é um número muito grande. Desculpa, estou falando muito rápido. Então, o que percebemos é que é importante entender que qualquer forma de discriminação contra clientes e terceiros impacta o trabalho dos profissionais do sexo de forma muito significativa. A maior parte das organizações europeias LGBT, de imigrantes, apoiam a descriminalização. Então, temos, por exemplo, a segunda parte,
mas no nível nacional não vemos que isso está sendo realmente respeitado. Temos muitos países, por exemplo, na Ucrânia, a França e outros lugares do mundo. Mas um dos principais problemas com o modelo sueco, que foi mencionado por vários participantes, é que os profissionais do sexo são muito provavelmente vítimas de violência e menos de 1% dos trabalhadores sexuais e trabalhadoras sexuais na Irlanda e na França confiam na polícia porque eles são muito criminalizados e muitos deles também são realmente criminalizados. Se os trabalhadores sexuais não podem reportar a violência, eles certamente serão vítimas de outros agressores. A SRAC trabalhou com outras organizações europeias para fazer um relatório que vai ser publicado em algumas semanas, esperamos que seja publicado, e convidamos vocês para participar nesse webinar, onde trabalharemos com outras organizações para falar sobre como a criminalização e a estigmatização afeta o acesso à justiça dos profissionais do sexo. Então, gostaria de agradecer a todos os participantes e agora temos uma surpresa incrível. Bom, não é uma surpresa realmente porque foi anunciada desde o começo, mas temos um intervalo muito legal. Então, fiquem aqui durante o intervalo, podem ativar o seu áudio, porque vamos ter um pouco de entretenimento para todos vocês. Enquanto isso, vocês podem também, se vocês estão seguindo as instruções, tem algum papel, algumas canetas, com várias opções também aqui. Podem escrever os seus slogans para apoiar os direitos dos profissionais do sexo numa folha. Então, acho que Jules tem o hashtag que vamos usar, não sei se você tem o seu hashtag aí, mas pode ser, por exemplo, Decrim Now, que é descriminalize agora, não ao modelo sueco, etc. Façam os seus posts e durante o intervalo vocês podem ouvir um artista incrível e colocar os seus posts aqui na tela. Muito obrigada. Kate, it's you now. Oh, É well, com você, Kate. Bom, muito obrigada. Normalmente começamos com um truque visual, mas como vários dos meus clientes de trabalho sexual por telefone, vocês vão ter que se conectar com a minha voz. E tá tudo bem, eu estou muito acostumada com isso, porque eu faço muito trabalho virtual. Desde que começamos com essa situação da quarentena na Irlanda, estamos trabalhando muito para fazer com que os trabalhadores sexuais também façam trabalho virtual, se eles têm a possibilidade. Mas essa não é uma opção para todos, não é tão fácil como você poderia pensar, simplesmente trocar o trabalho em pessoa para o trabalho virtual. Algumas pessoas vivem com outras pessoas, moram com suas famílias, não querem publicar a sua imagem na internet, mas da mesma forma incentivamos as pessoas a fazerem um trabalho virtual. Mas tem tantas pessoas fazendo um trabalho virtual agora, como celebridades que estão enchendo essas plataformas de fãs com trabalhos que eles estão fazendo virtualmente, então é um pouco estressante, eu não vou mentir para vocês, porque eu espero que depois da pandemia eu possa tornar todos esses clientes virtuais em clientes presenciais, mas o problema é que a linha entre a fantasia e a realidade para o trabalho virtual tem desaparecido. Então, por exemplo, eu poderia fazer qualquer coisa no trabalho virtual. Por exemplo, se você quiser que eu seja sua mãe e você seja meu filho, tudo bem, não tem nenhum problema. Se você quer ser meu filho e gozar na minha buceta e fazer o que você quiser, tudo bem, é um sexo completamente seguro, não tem nenhum problema. Mas imaginem, depois da pandemia, quando tudo terminar, essa pessoa vai vir me ver e ele vai esperar que eu faça esse tipo de coisas, mas ele vai ficar desapontado. E ele vai ver, por exemplo, que eu estou usando uma roupa que a mãe dele nunca usaria.
Mas está tudo bem, porque temos alguns nichos e alguns fetiches que já são mais comuns virtualmente. Muitos de nós, por exemplo, pararam de se depilar, o que eu acho que é incrível, porque eu sou muito extrema e vamos falar que estamos orgulhosas de que temos as vaginas sem fronteiras. Então, o meu marido de Covid, que é o meu colega aqui no apartamento, me fala, mas por que você não corta um pouco? Eu falo, não, o problema não é a largura, o problema são os parâmetros. E eu estou fazendo com que funcione. Nós somos muito adaptáveis como trabalhadoras sexuais. Então, tinha um cara outro dia que queria se encontrar comigo, eu estava trabalhando, eu estive trabalhando a noite toda, e eu falei, mas tudo bem, eu vou lá com ele. Então, eu enchi a visão dele completamente com o que deve ter parecido uma espécie de uma vagina de educação sexual, aquelas aulas de educação sexual. Ele não estava fazendo esses tipos de sons. Foram vários sons. E depois ele desligou o telefone e me mandou, acho, uma mensagem sarcástica com o polegar para cima. Então, acho que tudo bem, porque temos muitos clientes constantes, clientes regulares. Tem esse cara, por exemplo, que manda fotos para mim, que normalmente são fotos dele flexionando seus músculos, e ele quer que eu coloque, por exemplo, títulos para as fotos dele. Então ele mandou uma foto do bíceps dele. Ele queria que eu colocasse um título legal na foto e postasse no Twitter, que é o meu Twitter é @LadyGrew. Então ele mandou essa foto do bíceps e eu pensei num título brilhante para essa foto, que dizia esse cara fez fisting até o bíceps e depois me fez girar como se eu fosse uma boneca. Eu achei que era incrível e ele simplesmente respondeu falando que ele somente queria que o título fosse que o pênis dele era mal cheiroso. Mas eles não merecem isso, eles não merecem esse tipo de inteligência da minha parte. Mas tudo bem. Bom, me escuta, eu vou dar alguns conselhos para meninas que fazem trabalho na câmera, porque eu acho que é um ato de solidariedade. A única coisa que você tem que fazer é mexer a sua boca muito, abrir muito a sua boca diante da câmera. E se for pelo telefone, você precisa usar a sua respiração dessa forma. Eles querem pensar nos orifícios, por exemplo, do seu rosto. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês precisam fazer. Você precisa também explicar para eles sobre tudo que você está ouvindo, fazendo, vendo e repetir sem parar. Então, tem que fazer uma coisa assim, colocar uma música como essa. Minha vagina está apertada, está molhada, a língua é suave, eu estou pronta. Mas, bom, você tem que se concentrar muito, porque pode ser que você erre se você se distrai. Pode dizer, por exemplo, minha vagina está apertada, minha vagina está molhada. Pode dizer alguma coisa como, a língua está seca, ligue para sua mãe. Você está triste? O meu cachorro soltou um pum e o mundo está acabando. Mas esse foi um erro, claramente, uma piada. Temos aqui uma música. Também temos músicas sobre a discriminação e sobre como deveria ter uma descriminalização. And by that I mean come slap yourself against it.
Pandemic hose 086778770. Corona kills, Corona girls, dig this bush boy, digging good. Thanks, y'all. And this been Lady Gru. And I'm Muito out. obrigada, eu sou Lady Gru e vou sair agora. Thank you so much, Lady Gru. I hope it was enjoyable wherever and whoever you are. And I Muito apologize. obrigado, Lady Gru. Eu espero que tenha sido possível e eu peço desculpas para os intérpretes. Eu espero que eles não tenham tentado traduzir tudo. Então, ok, damos a palavra para a Jules. Muito obrigada por esse painel incrível e por um grande intervalo. E foi tão fabuloso que eu realmente não descansei, mas eu realmente culpo a Lady Gru. Foi muito entretenimento. Lembrem-se, por favor, de ter os seus papéis aqui na mão com os seus hashtags, porque vamos colocar as suas mensagens online nas mídias sociais. E, bom, temos aqui as suas mensagens de apoio. Temos o modelo sueco e o modelo de descriminalização. Então, temos aqui também representantes da Associação de Trabalhadores Sexuais da Austrália. Estamos aqui com a Rosa Ngali e também temos ela no membro de assessores. Temos a Ida Melling, do Swap and Tea. Todos estávamos envolvidos na campanha para descriminalizar o trabalho sexual no território do norte da Austrália, que foi uma lei aprovada em novembro do ano passado. Então, a Rosa e a Liane vão falar sobre os detalhes da campanha, mas eu gostaria de dar um contexto para vocês, uma visão geral do que vamos falar, para que vocês tenham um contexto do enquadramento legal da Austrália e o que a lei estabelece no território do norte, também qual era a situação antes da descriminalização. Então, estou tentando compartilhar aqui a tela, mas eu acho que a outra pessoa que está compartilhando a tela precisa parar. Vamos ver aqui. Great. So Scarlet Alliance was formed in 1989 and we're Australian. Bom, temos essa rede que é a Associação de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais Australianas na Austrália, Scarlet Alliance. Somos uma plataforma que promove a justiça econômica, social, para que os trabalhadores e trabalhadoras sexuais possam fazer as suas próprias escolhas sobre como eles trabalham e onde eles trabalham. Então, para proteger basicamente todos os direitos que nós temos. Na Austrália, existe um sistema muito complexo de leis que é similar ao que existe nos Estados Unidos. As leis dependem de cada um dos estados, então elas variam entre cada um dos territórios e estados e também variam de acordo com o tipo de trabalho sexual. Então, tem leis diferentes para o trabalho sexual de rua, ou, por exemplo, o serviço de escorte e outros tipos de serviços. E tem outras leis que estabelecem normas para DSTs e tem muitas leis contraditórias entre o nível federal e o nível estadual. Então, no nível federal, no nível nacional, onde temos, por exemplo, leis de impostos, precisamos pagar os impostos, mas temos estados onde o trabalho sexual ainda é criminalizado. Também não existe uma proteção antidiscriminação para profissionais do sexo. Então, esse é um mapa da Austrália, temos aqui
vários estados e territórios onde existem diversas leis. O território do Norte, NT, é único. E apesar da história de genocídio que existe na Austrália, no território do Norte, a nossa população é 1/3 aborígene. Então, as pessoas aborígenes são as primeiras pessoas que habitaram a Austrália. E cada um dos territórios tem a sua própria legislação sobre trabalho sexual, então tem 3 níveis diferentes. New South Wales é o primeiro lugar do mundo, foi o primeiro lugar do mundo que descriminalizou o trabalho sexual em grande medida, em 1995, como resposta à corrupção da polícia, que já estava generalizada, e à epidemia de HIV naquele momento. É possível dizer que todas as jurisdições têm uma combinação de leis bastante diversa. Por exemplo, Vitória, onde existe uma revisão da descriminalização, alguns lugares são legais, o trabalho de rua é ilegal e as pessoas que fazem trabalho sexual precisam ter um registro e uma autorização. E existem vários processos que começaram em todos os estados e territórios nos últimos anos, que têm um progresso e um impulso muito grande na Austrália. Então, no território do Norte, temos uma mistura de processos de autorização, licenças e criminalização antes de que fosse aprovada a lei de descriminalização que vai ser implementada. Os estados como Wales e a Austrália do Sul, temos trabalho criminalizado e existe um assédio e deslocação de profissionais do sexo que trabalham na rua. Esse tipo de ações são desproporcionadas, a polícia também prejudica a promoção de serviços de saúde e existe detenção. Por exemplo, a polícia faz algumas detenções ilegais fingindo que é um cliente, alguma coisa assim. Também temos criminalização dos profissionais do sexo que vivem com HIV, apesar de todo o trabalho que tem sido feito e apesar de que existe acessibilidade para o tratamento antirretroviral e mesmo que a carga viral seja indetectável e intransmissível, mesmo sem ter realizado nenhuma ação sexual, o fato de você viver com HIV, você pode ser considerado como uma pessoa que cometeu um crime por causa dessas leis. Muitas pessoas também acreditam que a autorização, a legalização é melhor, mas provavelmente a legalização é normalmente descrita como excesso de regulamentação ou licenciamento, como chamamos aqui. Então, isso bloqueia o nosso acesso a áreas residenciais, nos isola em áreas industriais e é uma ameaça para a nossa segurança. Também faz com que não possamos trabalhar juntos ou juntas e não temos acesso a condições de segurança. Também, muitas vezes, precisamos falar o nosso nome e também aumentar o nosso risco de assédio, precisamos divulgar o nosso nome e endereço. Também pode ser que os profissionais do sexo tenham que passar por testes de detecção obrigatórios, apesar de que tenhamos taxas muito baixas de DTS e HIV. E também temos algumas questões que podem ser punidas facilmente. E os profissionais do sexo têm que trabalhar ilegalmente para poder proteger os seus direitos de saúde e segurança. Uma história de práticas de corrupção e detenção fazem com que pessoas que realizam trabalho sexual não sejam livres de realizar o seu trabalho. E dentro desse tipo de sistemas, os policiais são os principais regulamentadores da indústria sexual. Então, antes da descriminalização,
as leis no território do Norte estavam estabelecidas numa lei de 1992. Então, para resumir, as agências de escorte que são registradas podem operar normalmente com esse sistema de licenciamento. Os profissionais do sexo que trabalham para uma agência de escortes precisam ser registrados pela polícia. Então, o seu nome nunca vai desaparecer desse registro, mesmo depois de você morrer. Os trabalhadores sexuais e as trabalhadoras que não têm essa autorização não poderiam trabalhar. Os bordéis, os lugares de massagens ou outros modelos de negócio da indústria do sexo são ilegais. Outros profissionais do sexo não podem trabalhar juntos, nem em grupos pequenos, não podem contratar ninguém para segurança, para recepção ou para motoristas, nem podem trabalhar na sua casa. E o trabalho sexual nas ruas é considerado ilegal. Então, sabemos que as leis de trabalho sexual são as principais barreiras para os serviços de saúde e de prevenção e detecção, e também são uma violação dos nossos direitos humanos fundamentais. É reconhecido de forma generalizada que precisamos de um quadro de descriminalização, mas que também faz, nessas condições, que os nossos serviços sejam regulamentados de uma forma que não é apropriada. Então, fazendo isso, um sistema descriminalizado elimina as barreiras, mas faz com que precisamos ter muito mais oportunidades de educação e acesso aos direitos humanos, civis e econômicos industriais. Precisamos fazer com que a autodeterminação dos profissionais do sexo seja maior, precisamos maximizar suas oportunidades de ter igualdade e minimizar a discriminação. Então, agora vamos passar para o exemplo mais recente e um dos vários exemplos que temos na jurisdição do trabalho sexual descriminalizado. Então, foi uma campanha muito longa que aconteceu no território do norte da Austrália, que durou mais de 2 décadas. E agora, para compartilhar isso com a gente, vamos ter a participação da Liane e da Rosa. Liane. In the Northern Territory, hello everyone. Olá a todos, eu sou Liane, eu sou a coordenadora do programa de alcance para trabalhadores sexuais no território do norte da Austrália. Em novembro de 2019, o território do norte da Austrália aprovou uma lei para a descriminalização do trabalho sexual através da lei de indústria sexual de 2019, foi implementada no dia 12 de junho de 2020 com várias emendas e retira todos os registros de negócios de serviços sexuais e serviços individuais. E também proíbe a exploração dos trabalhadores sexuais, apoia acesso à justiça, faz com que o envolvimento das crianças seja ilegal e também proporciona rotas para inclusão de planejamento para trabalho justo na Austrália, proporcionando proteções industriais para trabalhadores sexuais. A incidência para a descriminalização total do trabalho sexual e a remoção dos registros da polícia tem sido liderada pelos profissionais do sexo, pela associação Scarlet Alliance, o Sex Worker Outreach Program, SWAP, que é membro da Scarlet Alliance, é um programa também do Conselho de AIDS e Hepatite do Território do Norte. Isso foi possível graças a abordagens governamentais e não governamentais. Os trabalhadores sexuais no território do Norte têm sido fundamentais para liderar essa campanha ao longo dos últimos anos para atingir
uma reforma legislativa e uma reforma das políticas baseada nos direitos. Essa abordagem baseada em direitos para a descriminalização total do trabalho sexual tem garantido direitos industriais para pessoas que precisam de acesso à saúde e segurança. Esse tipo de incidência tem sido implementada em vários níveis de participação. Temos educação comunitária através de reuniões, conferências e fóruns que têm sido fundamentais para todas as partes interessadas no território do Norte para criar consciência sobre os problemas dos trabalhadores sexuais e sobre como a descriminalização total do trabalho beneficia os profissionais do sexo, e através dessa reforma podemos ter as melhores práticas para a saúde pública. Através de estandes também em vários lugares, proporcionamos materiais educacionais para compartilhar histórias de criminalização, para criar consciência e para promover a nossa saúde e segurança. Essa informação e o apoio universal para todos os trabalhadores sexuais é importante para que ninguém seja vítima da criminalização. Então, compartilhamos também fotos de aliados, trabalhamos para aumentar a nossa presença na mídia social também. A nossa campanha baseada em direitos também dá ao público a oportunidade de mostrar seu apoio de uma forma tangível. Esta participação com a comunidade local também aumenta a compreensão sobre como a descriminalização cria uma indústria sexual mais transparente, onde todos podem exercer seus direitos para ter mais segurança no trabalho, para ter acesso aos serviços de saúde e justiça sem ter medo de perseguição. Também temos alianças com vários partidos políticos, com sindicatos, por exemplo, como Labour Union, United Workers Union, Australia Services Union e delegados das conferências NT Labour. A nossa moção mais recente, em 2019, foi preparada pela Scarlet Alliance e incluía o seguinte: retirar essa lei de prostituição de 1992, eliminar o registro da polícia, criar uma lei para a descriminalização do trabalho sexual, colaborar com o desenvolvimento de diretrizes com Union NT, WorkSafe, profissionais do sexo, nossas organizações, Scarlet Alliance, ratificar as proteções contra a descriminalização e vilificação e desenvolver uma Carta de Direitos Humanos. E para o governo do território, é preciso continuar trabalhando com os profissionais do sexo no processo de reformas. Essas moções habilitaram mensagens claras na nossa incidência, porque assim aumentamos o nosso apoio para trabalhadores sexuais entre outras partes interessadas. Mandamos mensagens, consultas e representamos a nossa comunidade em várias regiões, em vários relatórios também. As nossas organizações fizeram a incidência através de kits de informação que fizeram com que indivíduos também mandassem as suas petições ao sistema parlamentar. Também tivemos a participação de outras organizações que apoiam os direitos dos profissionais do sexo. Quando essa lei de descriminalização foi introduzida, a participação dos trabalhadores sexuais foi crucial. Através dessa incidência foram promovidas reformas e estas parcerias sólidas permitiram avançar juntos para criar reformas que funcionassem e, mais importante, proteger todos os trabalhadores sexuais e a comunidade. Através das nossas reformas de incidência baseadas em direitos, garantimos que todos possam participar em todos os níveis do processo. Apresentamos evidências em sessões fechadas para os comitês governamentais e para o procurador-geral, onde foram apresentadas muitas provas. Isso garantiu que houvesse privacidade para testemunhas de estudos de casos de profissionais do sexo que trabalham em situações de criminalização e que houvesse declarações de experiências de discriminação e racismo, inclusive entre comunidades aborígenes. Sem ter medo de perseguição em processos, muitos profissionais do sexo puderam compartilhar os seus exemplos e também foram proporcionadas recomendações sobre como as reformas que alinham esses direitos podem mitigar esses problemas. A Rosa esteve envolvida nesse trabalho de incidência e foi representante nessas audiências fechadas. Ela vai compartilhar a sua experiência agora.
Yep. Hi, everyone. My name is Rosa. I was one of the representatives for the sex Olá a workers. todos, meu nome é Rosa, eu fui uma das representantes para o grupo de referência de trabalhadores sexuais durante as audiências de escrutínio econômico. Quando eu proporcionei evidências, eu pude falar sobre o que acontece com o movimento dos abolicionistas do trabalho sexual, que falaram sobre histórias irreais onde não fomos consultados. A transcrição completa está disponível no link do chat. A Scarlet Alliance e o grupo de referência foram convidados para proporcionar evidências ao governo e à Assembleia Legislativa do Território do Norte. Representantes do trabalho sexual no Território do Norte foram concedidos espaços seguros para poder apresentar-se perante o comitê. Pudemos proporcionar evidências sobre o estigma sistêmico e a discriminação que enfrentamos, assim como o impacto do registro policial para os trabalhadores sexuais. Falamos sobre as violações dos nossos direitos nesse sistema de licenciamento criminalizado no Território do Norte. Apresentamos provas no ambiente seguro para poder responder a perguntas sem consequências negativas, porque todos estávamos trabalhando ainda num ambiente criminalizado. Depois de revisar o conteúdo das transcrições, nós publicamos as transcrições dessas sessões fechadas para que todos os habitantes desse território pudessem entender o impacto das leis nas nossas vidas. As transcrições proporcionaram evidências de todos os casos. E muitas vezes as leis foram modificadas para proteger famílias, outros trabalhadores sexuais, os locais de trabalho e outras áreas do nosso trabalho que estavam criminalizados. Nessa audiência com o comitê, defendemos o nosso direito de trabalhar coletivamente, com liberdade, para poder ter apoio de outras pessoas e também poder trabalhar com colegas nossos. Eu gostaria de ler uma parte do meu testemunho da audiência. Primeiro, eu gostaria de reconhecer os donos do território, a nação Laraquia, do passado, presente e do futuro. Meu nome é Desiree, eu sou do Território do Norte, eu sou uma trabalhadora sexual aborígene, eu sou também presidente da Scarlet Alliance, Aboriginals and Torres Strait Islander Sex Workers. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade para falar sobre essa lei de 2019 sobre a indústria sexual, que proporciona mudanças importantes para as leis de trabalho sexual que vão trazer muitos benefícios para todos, inclusive as pessoas da comunidade aborígene que fazem trabalho sexual, mesmo que não se identifiquem como profissionais do sexo. Precisamos reconhecer que existem suposições que nos separam dos outros e é preciso entender que a sociedade não precisa se proteger de nós. Nós somos membros da comunidade, somos pessoas, fazemos trabalho sexual e as tentativas de criar leis que nos fazem alvo de criminalização e nos supervisionam somente fazem que a coisa seja mais difícil e não proporcionam nenhum tipo de direito nem proteção. As pessoas que realizam trabalho sexual, que são membros das comunidades aborígenes e do Estreito de Torres, estão representados de forma oportunista. Muitas vezes existem suposições erradas sobre o nosso trabalho. Constantemente somos alvos das ações da polícia, especialmente se realizamos trabalho nas ruas. Esse tipo de ações da polícia, junto com a ilegalidade do trabalho sexual nas ruas, cria muitos problemas para nós e cria muitos obstáculos significativos para o acesso à segurança e ao sistema de justiça se formos vítimas de crimes. Atualmente, devido a que nosso trabalho é ilegal, precisamos priorizar a evasão policial em vez das estratégias de segurança que utilizamos no nosso trabalho quando estamos negociando com clientes.
Quando tentamos fazer com que a polícia ou o tribunal preste atenção nos nossos casos, não somos levados a sério e muitas vezes somos tratadas como criminosas. Como outros trabalhadores, os profissionais do sexo precisam de acesso a direitos ocupacionais de saúde e de segurança. A única forma de atingir esse objetivo é descriminalizar o trabalho sexual. E a lei da indústria sexual consegue fazer isso. As pessoas que falam contra essa lei não têm falado conosco. Eles não têm nos perguntado o que nós achamos disso ou como poderia nos ajudar. Um bom exemplo disso é a doutora Carolyn Norman, que falou hoje, e o grupo de lobbying cristão da Austrália. Nós, profissionais do sexo, precisamos de proteção contra racismo, preconceito e discriminação, que enfrentamos também como membros da comunidade aborígene. E precisamos do acesso apropriado para serviços de apoio. Também precisamos ter acesso às mesmas medidas de proteção que outros trabalhadores, sem importar a nossa forma de trabalho e como nos identificamos. Precisamos que o trabalho sexual seja descriminalizado para todos nós. Bom, essa foi parte da minha declaração para apoiar essa lei de descriminalização na Casa Parlamentar e proporcionamos todas essas evidências ao Comitê de Escrutínio Econômico para promover a descriminalização do trabalho sexual no Território do Norte. Obrigada. A aprovação dessa lei da indústria sexual em 2019 foi um momento muito importante para profissionais do sexo no Território do Norte e todos os donos de negócios de serviços sexuais. Mas continuamos nosso trabalho em 2020 com o governo do Território do Norte. Eu estou tentando ligar o meu vídeo, eu não sei se eu vou conseguir, mas vocês podem tentar. Estamos tentando aumentar a nossa liderança e apoio para contribuir no processo de consulta para garantir que a intenção e os benefícios da descriminalização sejam entendidos por todas as partes interessadas, incluindo agências governamentais envolvidas em garantir a inclusão dos membros da nossa comunidade e para promover a descriminalização. Isso também inclui a participação e consultas do Comitê de Planejamento e outros ministros envolvidos no processo regulatório para garantir que todos os direitos sejam garantidos sem discriminação. Depois da descriminalização total do trabalho sexual e sua implementação, os profissionais do sexo do Território do Norte têm continuado o seu trabalho de incidência para reduzir o estigma e discriminação sistêmicos. Estamos lutando para ratificar a lei e para que os termos trabalho sexual e trabalhador ou trabalhadora sexual sejam usados e para evitar qualquer tipo de vilificação. Todo esse trabalho nos faz pensar que podemos ter um impacto muito grande nas abordagens legislativas para proteger os nossos direitos. Para poder conseguir esse tipo de reformas, precisamos de uma consulta significativa e ativa com os trabalhadores sexuais, as nossas organizações e a nossa associação nacional, Scarlet Alliance. O Território do Norte tem esse modelo de descriminalização total que não criminaliza o trabalho feito nas ruas ou o trabalho feito por migrantes. Utilizamos as leis existentes e promovemos a segurança dos profissionais do sexo. Como trabalhadores e trabalhadoras, precisamos de proteções da indústria. Obrigada. Thanks, Leanne and Rosa. Now we'll go to. Obrigada, Leanne e Rosa. Agora vamos começar a responder as perguntas que apareceram aqui. I think with some of the images you can see a picture. De fato, aqui em algumas das imagens apareceram umas fotos Files, who was the Attorney General. da Natasha Files, que era procuradora de justiça nesse momento, e ela estava cortando aquele bolo que nós fizemos, que era o bolo da vitória, naquele dia que a lei foi aprovada. Então, Leanne, você poderia falar um pouco sobre os próximos passos? Você falou um pouco sobre isso já durante a sua apresentação, mas você poderia falar qual seria a estratégia no futuro para saber quais vão ser os próximos passos
nesta lei e para realmente atingir a descriminalização e conseguir a aprovação do parlamento, qual vai ser a incidência feita depois disso? Bom, temos muita participação no território do norte com várias partes interessadas, incluindo as ONGs e o governo, os sindicatos também. Fomos aceitas e aceitos como trabalhadores reais, então vamos continuar trabalhando juntos para implementar todas as medidas que precisem ser adotadas quando a descriminalização realmente seja um fato. Também temos medidas muito integrais, porque existe um estigma de discriminação sistêmico diário. Até ir num banco e abrir uma conta de negócios, por exemplo, como trabalhador ou trabalhadora sexual, ainda faz com que sejamos vítimas de discriminação, mas é claro que isso é uma coisa que qualquer trabalhador faz para poder economizar dinheiro no banco. Isso acontece em outras áreas também, mas essa consulta continua e a liderança da comunidade também em relação ao que vai funcionar. Temos diretrizes e as principais partes interessadas já têm acesso a essas diretrizes, então os sindicatos do nosso território, do Departamento de Saúde Pública e o setor de segurança ambiental, o Departamento da Procuradoria de Justiça. Eu acho que em todos esses pontos é importante analisar o que está acontecendo na comunidade, ver como é que vão funcionar essas leis e depois analisar a situação, dizer qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo. Então, muitas pessoas falam que acreditam que é uma opção boa, mas que não vai funcionar e propõem outras coisas. E uma coisa que nós aprendemos, que eu acho que outros países também poderiam aprender, e em outras jurisdições onde não existe a descriminalização, é importante saber que existe evidência de que os profissionais do sexo podem ser líderes do movimento. Tem a capacidade técnica e também tem a experiência necessária para ser capazes de proporcionar soluções a esses problemas que as pessoas pensam que são causados por nós. Então, acho que isso é muito importante. Obrigada, Liane. Eu vejo aqui no chat que algumas pessoas pediram um link para a transcrição da Rosa e para as outras transcrições das pessoas que participaram nessa audiência. Então, foram as testemunhas durante essa audiência. A Liane e eu também testemunhamos nas audiências abertas, mas era muito importante para nós ter um espaço onde as pessoas que realizam trabalho sexual, mesmo com um ambiente criminalizado, pudessem falar honestamente sobre o impacto dessa lei nas suas vidas, sem se preocupar pelo fato de que a lei não fosse ser aprovada ou que depois a polícia fosse falar com eles fora do ecossistema. Vemos que tem outra pergunta na caixa de perguntas e respostas. Temos outras perguntas. Oh, the link is broken. Okay. Yeah, I didn't, for some reason, Esse é um link. it didn't pick up all of it. It needs to be the whole link. Eu acho que o link não está completo. Não sei se deveria ser tudo isso. Então eu vou tentar de novo e vou colocar o link aqui para ver se funciona. Parece que não funciona, sempre aparece incompleto esse link. Muito bem, a pergunta que apareceu aqui, ótimo, essa é uma ótima pergunta. E obrigado também por terem colocado o link completo no chat. Então, qual é o nível de confiança da Scarlet Alliance sobre a revisão de descriminalização em Vitória? Vocês sabem quais podem ser os possíveis resultados?
Temos aqui uma pergunta do sul da Austrália também que apareceu no painel. Na verdade, na lista de participantes foi que apareceu a pergunta. Nós acreditávamos que no sul da Austrália íamos ter sucesso também com a aprovação dessa lei. Inclusive, quando houve uma pesquisa pública com um resultado que demonstrava tanto apoio do público, por exemplo, na comunidade, mais de 90% das pessoas apoiavam a descriminalização dos profissionais do sexo, e mesmo com a incidência para a comunidade no sul da Austrália, a lei era fantástica e acreditávamos que ia ser aprovada pelo parlamento, mas depois foi derrotada na última etapa. Então é um pouco difícil prever o que vai acontecer, e como a Liane falou, a incidência no território do norte foi muito longa e exaustiva. Porque mesmo que todos estivessem juntos e tivéssemos pessoas no governo que eram audazes para poder promover esse assunto e ganhar o apoio de outros parlamentares e sindicatos, também tivemos esse grande apoio dos sindicatos, que fez uma grande diferença, mas, ao mesmo tempo, levou 20 anos de incidência, e quando foi o momento correto no território do norte, o processo aconteceu muito rápido nesse momento, e estavam acontecendo muitas coisas, tinha muito trabalho e incidência, como vocês viram nas fotos, como a Liane e a Rosa falaram. Tínhamos muitos trabalhadores sexuais no norte da Austrália que estiveram trabalhando nessa campanha, aliados com organizações de HIV, sindicatos, centros legais para mulheres, serviços também para a comunidade aborígene, que foi muito interessante e fez uma diferença muito grande. Foi um grande passo que eu vi que também aconteceu no Canadá. Então, contar com esse apoio foi fantástico, era um apoio muito grande. Mas, bom, vamos para a pergunta. É impossível predizer o que vai acontecer em Vitória, mas, bom, vamos ver o que acontece. Temos uma outra pergunta aqui, que foi feita em russo, da Marina. Olá, Marina. Existem exemplos de boas práticas de regulamentação do trabalho sexual em alguns países? De quem podemos aprender sobre uma atitude ideal para o trabalho sexual? Eu gostaria de responder essa pergunta. Eu acredito que a população do território do norte é muito pequena. Normalmente não aparecemos nas notícias do mundo, nem da Austrália. De fato, é um território com uma população muito pequena e não acontece nada para chamar a atenção de ninguém. Mas uma coisa que acontece aqui, por causa da nossa população tão mínima, temos grupos de trabalhadores e trabalhadoras sexuais muito diversos, muitas partes interessadas que são diferentes também, o governo também é diferente. Uma coisa que foi fantástica e que eu acho que poderia ser um modelo para o resto do mundo, não muitas pessoas sabem disso, mas tivemos uma série de profissionais do sexo que participaram de uma reunião com o Ministério e com representantes governamentais, também pessoas do setor de saúde, mas tivemos reuniões onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias. Então, as trabalhadoras sexuais compartilhavam suas histórias no ambiente privado, e proporcionavam evidências tangíveis sobre como essas leis anteriores eram cruéis e eram leis que
precisavam de uma licença, de uma autorização para que elas pudessem trabalhar, e sabemos que todas as leis que requerem esse tipo de autorizações são cruéis. Então, poder falar sobre essas histórias com eles diretamente numa mesa foi completamente diferente. Fazíamos, por exemplo, churrascos e coisas assim com os ministérios e com representantes governamentais que permitiam que compartilhássemos a nossa história. Então, acredito que isso é uma coisa que todos poderiam fazer e copiar. Talvez não terão acesso ao ministro diretamente, mas vocês podem fazer com qualquer pessoa que esteja perto de vocês e será num ambiente seguro. O ambiente precisa ser seguro. Temos leis de criminalização, mas quando o impacto da criminalização eram, por exemplo, detenções da política que eram muito traumatizantes, da polícia que eram muito traumatizantes para as pessoas envolvidas, não havia mais repercussões nesse momento no território do norte. Mas eu acho que essa é uma estratégia que realmente funcionou. Temos uma pergunta que apareceu na transmissão ao vivo do Facebook, que pergunta se a descriminalização tem reduzido e se o tráfico sexual foi reduzido. Muitas pessoas confundem o trabalho sexual e o tráfico sexual. Então, a pergunta foi se a descriminalização reduziu o tráfico sexual. Em Malta, existe uma confusão muito grande entre esses dois termos. E muitas vezes é claro que o trabalho sexual pode promover a exploração, principalmente quando os nossos direitos não são respeitados e não temos a capacidade de procurar assistência quando os nossos direitos são violados. É por isso que a descriminalização é o melhor modelo para poder apoiar as condições de trabalho positivas que precisamos e as oportunidades de compensação e indenização para todos os trabalhadores. Então, por exemplo, se eu sou uma trabalhadora sexual com condições de trabalho ruins, num ambiente descriminalizado, eu posso escolher simplesmente mudar para outro lugar e trabalhar em outro lugar. Se eu não estou recebendo o meu pagamento, eu posso procurar ajuda através dos mecanismos de direitos industriais para poder recuperar o meu pagamento e ter a minha remuneração. Se eu quero, por exemplo, processar uma pessoa por atos criminosos, eu posso fazer isso legalmente. Então, quando o trabalho sexual é descriminalizado, as pessoas podem realmente se proteger através de todos esses mecanismos que estão à disposição de todos os outros cidadãos. Então, Liane, você quer dizer alguma coisa? Sorry, I was just agreeing with you, Jules. Desculpa, eu só estava concordando com você, por isso que eu estava sentindo com a minha cabeça. Otherwise, Tem alguma outra pergunta? Se não tivermos outras perguntas, não sei se a Rosa quer falar alguma outra coisa. Não, acho que não. Muito obrigada de qualquer forma por compartilhar a sua testemunha. Bom, foi um dia muito emocionante para nós no parlamento. Em um dos slides que nós colocamos aqui, tinha um dos políticos que apareceram ali com as galinhas, não era assim? Na frente do parlamento do território do norte. Ele estava reclamando de que eram sessões fechadas e por serem sessões fechadas elas seriam pouco transparentes e não permitiriam que houvesse uma sessão aberta e que todos participassem, mesmo que a maioria das sessões foram abertas e as transcrições foram publicadas depois, mas havia razões legítimas pelas quais a sessão precisava ser fechada, mas tem pessoas que sempre querem aproveitar a oportunidade para deslegitimizar as campanhas. Não importava depois o que nós estivéssemos fazendo, e esse político teve muitas repercussões negativas com as que ele teve que lidar depois. Ele falou que a esposa dele, que era aborígene, estava contra, e ele começou a colocar palavras na boca da esposa dele. Eu achei que isso realmente não era adequado. Ele nem devia estar ali. Eu falei uma coisa para ele, eu falei, cala a boca.
para de falar pela sua esposa e para de falar em nome da comunidade aborígene. I think, just one last thing on those slides is. Eu só tenho uma última coisa para falar sobre os slides, e eu acho que todo mundo sabe que aquele guarda-chuva vermelho é um símbolo universal para os direitos de profissionais do sexo. E em muitas manifestações houve vários sindicalistas de vários sindicatos que também estavam se manifestando com guarda-chuvas vermelhos. Não eram só profissionais do sexo na manifestação, e eram pessoas que antes não tinham se assumido também, às vezes como trabalhadores sexuais, mas foi muito poderoso ver esse símbolo como solidariedade. Então, a participação dos sindicatos foi muito significativa para nós e para o nosso movimento, e isso também demonstra, como eu falei antes, a solidariedade que existe e a preocupação com a inclusão dos direitos dos profissionais do sexo. Tem alguma outra coisa que você queira falar, Rosa, também? Não, tudo bem. Então, agora eu vou pedir para todos vocês que, por favor, coloquem as suas folhas, os seus posters com os hashtags e os slogans que a gente tinha pedido antes. Então, temos aqui muitas mensagens de apoio e banners que as pessoas estavam carregando na manifestação. Foi fantástico também contar com todos esses aliados que estavam carregando esses banners e esses posters que apoiavam a nossa causa. Então, essa aqui é uma mensagem para os religiosos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, eu vou pedir para o nosso outro moderador, Luca. Talvez temos outros comentários finais ou de encerramento que vocês queiram fazer. Não, acho que não. Eu acho que nós também terminamos. Eu não sei se os outros painelistas estão todos aqui, mas eu gostaria de agradecer muito a Rachel, a organizadora, e ao HIV 2020 Online, que trabalhou com a gente nas últimas semanas para organizar todos os painelistas e participantes. Por favor, entre em contato com a gente se vocês têm alguma pergunta sobre o modelo sueco, sobre descriminalização. Esperamos que vocês tenham um ótimo dia e noite. Muito obrigado a todos.